Cara, e te perguntar não, comentar que você trabalhou em duas escolas que formaram muitos profissionais. Tanto o Sim, Flamengo daquela época, que realmente saiu uma linha de profissionais que estão até hoje no futebol de alto rendimento, porra, no futebol de alto nível, porra, estão bem no futebol, são profissionais que têm destaque aqui no futebol, não só carioca, mas porra, mundial. E, cara, e também o Sendas, o Audax, Pão de Açúcar. Cara, você também passou por essa escola que também formou muita gente, não só jogador, mas também muitos profissionais saíram dali. Então, pô, você teve uma oportunidade de passar por duas escolas que foram fantásticas nesse período. Eu tive a oportunidade de conhecer no Flamengo, também tive uma geração de alguns profissionais que foram muito aproveitados no futebol, dei essa sorte de estar ali com profissionais diferentes, com caras que pensavam fora da caixinha. O Antony é um cara que você falou, eu nunca trabalhei com o Antony, mas conheço o Antony. É um cara que pensa o futebol de uma maneira uma maneira própria, que eu acho isso muito legal, que eu acho que é o cara que tira o futebol de fora da caixinha, o cara que pensa diferente, é um cara que faz acontecer, porque não adianta você pensar e não executar. Ele vai lá e faz acontecer. Entendeu? Então, acho, pô, fantástico. Acho que você teve, pô, não só uma escola maneira, mas, pô, você tem uma carreira, pô, brilhante, Clebão, muito legal. Muito legal você contar para as pessoas, pô, desde lá do Meninos da Paz, porque muita gente não sabe como é que entra. Ah, como é que entra? Pô, cara, você começa na escolinha do teu bairro, entendeu? E vai, e as coisas acontecem, e você corre atrás, estuda, faz curso, conhece pessoas e vai se desenvolvendo até conseguir as melhores oportunidades. Não cai do céu, pô, tudo que você falou aí, você não começou lá em cima, você começou lá não. embaixo, conseguiu, pô, crescer durante a carreira, é um processo, leva tempo e as pessoas muitas vezes não têm noção disso. Cara, eu É, queria, pô, bem bacana, Clebão. o futebol precisa de muita resiliência, né? Em todos os aspectos, assim, porque quando você inicia, como você falou aí, você não inicia normalmente, né? Você não inicia já no profissional, onde você consegue ter uma estrutura financeira para que te dê um suporte maior. Normalmente você inicia sem ganhar quase nada ou nada mesmo, para que você tenha consiga ganhar mais experiência e essa experiência vai te tornar um profissional melhor, né? Isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar, porque muitos momentos assim, até a nossa família precisa ter uma paciência conosco, né? Nesse sentido, você precisa ter pessoas ao seu redor que te dê suporte e que te incentive nos momentos que você não estiver no seu melhor. Porque são esses momentos vão acontecer na tua carreira, não tem jeito. Esse momento que você precisa ter mais resiliência, acreditando naquilo que você faz, para que no momento que você esteja bem, aquela coisa consiga realmente ser o suporte para que você dê certo, né? Então, isso é importantíssimo. Cara, você falou bem a questão de. Cara, muitas as pessoas pensam que, ah, não, trabalhar futebol é diferente de qualquer outro trabalho normal das pessoas no mundo. É diferente, não tem jeito, não tem comparação. Você uma hora está empregado, outra hora não está, e aí às vezes você pode não arrumar um emprego num período curto, e aí você fica um período longo de desemprego. Como é que faz? Como é que faz, Clebão? Você já aconteceu com você de ficar um período sem trabalhar? O que faz nesse momento, cara? Você falou da família, que é importante dar esse suporte, realmente é É, importante é. o pessoal entender que pô, não é normal, é um negócio diferente. Como é que é, cara? Como é que é passar por esses momentos que não são momentos fáceis, entendeu? Pô, muitas vezes pode gerar questionamento próprio, assim, Isso. caraca, entendeu? Cara, tô de fora, pô, por quê? Não sei o quê. E como é que faz, cara? Que é importante para o cara que tá entrando no mundo do futebol, o cara que quer entrar, o cara que já está no futebol e, pô, tá passando por isso. O que você diria, porra, para essas pessoas, cara? Eu tive dois momentos na minha carreira que foram nesse sentido, né? Em 2014, quando eu saio do Flamengo depois da Copa São Paulo, saio do Flamengo, saio tranquilo. É, foi uma conversa muito tranquila com o Biasotto e com o Noval ali.
Você saiu depois de disputar uma Copa São Paulo, O pelo São Paulo a gente Sub-20, perdeu para o ganhou Corinthians ali. vários títulos. Pois é, vários títulos, Foi bem pô, no próprio tranquilo, assim, Sub-20 do Flamengo. Então, pô. a minha saída. E eu já estava pretendendo trabalhar no futebol profissional novamente. Eu tinha saído tinha trabalhado como auxiliar técnico do Antony, como eu falei aqui lá no profissional do Sendas. Tinha participado de alguns processos também no profissional do Pão de Açúcar, com alguns treinadores lá. E eu queria voltar ao futebol profissional. Mas, paralelamente a isso, você precisa sustentar sua família, né? É uma coisa que não tem jeito. Então, eu criei uma rede para que eu pudesse ter um suporte para que aquilo ali, essa minha ambição, essa minha vontade de estar no profissional, ela pudesse acontecer em algum momento. Então, eu me mobilizei para ter alguns outros trabalhos periféricos, né? Eu tinha uma escolinha de futebol, trabalhava com outros projetos paralelos, mas tudo envolvendo futebol, né? Trabalhava com algumas situações de cursos, enfim. Mas sempre com um olhar para o profissional, sempre com um olhar para conseguir atingir, a chegar na categoria profissional. E tentando criar uma rede de relacionamento para que essa coisa se fortalecesse e, de alguma maneira, em algum momento, isso pudesse acontecer. Né? Então, surgiu aquela possibilidade do CIA, que seria uma porta de entrada muito favorável para o futebol profissional. Então, aquilo ali passou a ser o meu grande alvo, né? A grande questão que eu mirei. Paralelamente, tinha outras situações também, mas o grande foco passou a ser aquilo ali. E realmente, como a gente fala, quando a gente mentaliza algo positivo e realmente você foca naquilo ali, as coisas vão acontecer a partir do momento que você faça a coisa acontecer. Não adianta só mentalizar e ficar parado esperando. Então, pô, a gente trabalhou pra caraca para que o CIA saísse do papel, né? Você principalmente pelos contatos que você tinha dentro do clube, mas a gente fez com que a coisa acontecesse e o objetivo acabou sendo atingido ali, nessa de 2014, ingressando ao profissional novamente. E um outro momento que eu fiquei parado na carreira foi quando a gente saiu do Internacional, final de 2019, isso. Não, final de 2018, desculpa. E a gente conversa, eu e o Zé Ricardo, a gente conversa e fala que a gente ia dar um tempo um pouquinho na carreira, porque tinha pego 3 clubes em sequência, e o Zé queria sair do país para poder fazer o intercâmbio. Ele saiu, fez intercâmbio, foi à Itália, conversou com treinadores, participou de treinamentos em clubes europeus, enfim. Fez algo que ele estava querendo fazer para ele, né? Uma coisa que... E a gente tinha conversado sobre isso, falou, não, tranquilo, a gente vai dar aí 6 meses para poder a gente conseguir dar uma limpada em tudo, organizar o nosso trabalho novamente, fazer algo diferente. E aí entrou a pandemia, né? Aqueles 6 meses se transformaram em 1 ano e meio. E assim, esse tempo foi um tempo cara, eu acabei fazendo uma pós-graduação em gestão de pessoas, uma outra pós-graduação em psicologia. Tentei me especializar nesse lado mais humano do futebol, né? Fiz bastante cursos técnicos também, participei de muita interação, assim, terminei a licença A da CBF, então procurei me especializar dentro daquilo que eu imaginava que ia agregar valor à minha carreira, nesses 2 momentos. Mas, nesse segundo momento, eu tinha me preparado para que isso acontecesse. Óbvio que não me preparei para 1 ano e meio, me preparei para 6 meses. Mas você precisa saber que pode acontecer essa questão dentro da carreira do treinador de futebol, que é mais do que normal. Então, foram 2 momentos distintos, mas que eu tive esse tipo de experiência. Né? E o foco era a gente conseguir
uma equipe fora do país. Então, tinham duas possibilidades. Uma no Qatar Clube, que foi o clube que a gente acabou indo, né, nesse processo, e o Shimizu S-Pulse, que já tinha feito um contato conosco no final de 2018 ali para 2019, e enfim, eles optaram por trazer um treinador espanhol à época, que já estava aqui. Quando estourou a pandemia, o Japão estava fechado, não podia trazer nenhum profissional de fora, e ele estava em outro clube aqui no país, e o Shimizu acabou trazendo esse treinador. E mesmo assim ficou o nome do Zé Ricardo aqui no clube, acabou tendo essa oportunidade agora, a gente no Vasco, na virada de turno aqui, eles fizeram um convite novamente. Então foi uma semente que foi plantada lá atrás. Então são coisas que a gente cria essa expectativa, né, e trabalha para que essa coisa aconteça, né?